Então, Pablo, coloca aí pra gente, se apresenta aí pra galera rapidão e já vamos partir direto pro assunto. Beleza, sou o Pablo, eu sou mais conhecido no TikTok, porque lá também eu comecei a pregar o Evangelho da Graça, né, da Nova Aliança. Tem mais ou menos comecinho do mês, né? Tem uns 4 meses, então, que eu comecei a pregar lá, aí o povo começou a me conhecer mais. Mas aí você já estava lá, já tinha um tempão também, então só segui o bonde mesmo dos pregadores da graça. Inspirei em vocês aí. Tem que ser, tem que ser. Não tem, nunca é demais, nunca é demais. Bom, galera, hoje a gente vai falar então sobre como a live, eu coloquei o título da live, a gente vai falar qual que é o verdadeiro papel da lei na nova aliança. Eu acho que as pessoas elas são, né, elas têm muita dificuldade com esse conceito e você trouxe um texto muito bom pra gente falar a respeito dele. Então, se vocês aguentarem, galera, eu vou ler rapidão pra vocês esse texto. Se você quiser depois acompanhar, eu não gosto muito de ler texto em live, mas eu acho que realmente esse aqui vale a pena. É Gálatas 3, do 15 ao 25. Então, você que está vendo essa live gravada depois, ou você que está aí, consegue abrir rapidão do lado e tal. Acho que não, porque às vezes a galera tá no celular, né? Mas eu vou ler para vocês rapidão. Gálatas 3, do 15 ao 25, e a gente vai falar sobre o papel da lei. Que eu acho que, na verdade, o texto... Honestamente, esse texto ele é tão bom que às vezes você... Para mim, eu tenho impressão, Pablo, que para mim é só eu ler e acabar a live. Porque já tá escrito, sabe? Enfim. A intenção era essa, né? Deixar bem embasado pra gente conversar em cima disso. É que a Bíblia ela é muito clara, né? Principalmente quando você entende que existe uma diferença entre a velha e a nova aliança, de repente a Bíblia começa a criar vida. Parece que ela tá aqui falando com você, falando, cara, como é que você não entendeu esse texto antes? Então, Gálatas 3, do 15 ao 25 diz: Irmãos e irmãs, aqui está um exemplo da vida cotidiana. Ó, tá falando sobre vida cotidiana. Você que está preocupado com seguir a lei, porque você precisa dela para o seu cotidiano, seu dia a dia. Aqui está um exemplo da vida cotidiana. Se um contrato é preparado e aprovado, assinado e carimbado, ninguém pode ignorá-lo ou acrescentar-lhe algo. Assim sendo, as promessas foram feitas por Deus a Abraão e ao seu filho. Não se, o que está sendo dito aqui, galera, é que a aliança, ele está comparando a aliança com um contrato, ok? É basicamente isso que falou. Assim sendo, as promessas foram feitas por Deus a Abraão e ao seu filho. Não se diz filhos no plural, e sim no singular. E ao seu filho, significando Cristo. Deixem-me explicar. A lei que chegou 430 anos depois da promessa feita a Abraão, chegou 430 anos depois, não anula o acordo anterior que Deus fez e não quebra a promessa. Se a herança dada a Abraão tem origem no cumprimento da lei, então ela não depende da promessa. Mas Deus, em toda a sua bondade, deu para Abraão, porque havia prometido. Ou seja, não porque Abraão cumpriu a lei que Deus deu para Abraão, mas porque Deus havia prometido e Abraão creu. Então, qual é o sentido da lei? Aqui vai, galera. Então, qual é o sentido da lei que foi acrescentada 430 anos depois? A promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente, que era Cristo. Então, a promessa não era para nós, nem sequer, era para Jesus. E aí, a lei foi acrescentada 430 anos depois. E aqui ele vai responder. Então, se a promessa não foi dada pelo cumprimento da lei, se a promessa a Abraão, ou a Jesus, no caso, não foi cumprida, se esse contrato não foi cumprido por causa de cumprir a lei, então por que a lei foi acrescentada? Porque ela foi acrescentada. Então, qual é o sentido da lei? Ela foi acrescentada para mostrar o que é realmente a transgressão, até que viesse o descendente de Abraão, ao qual se destinava a promessa. Quem? Cristo. A lei foi estabelecida por anjos pela mão de um mediador. Mas não é preciso um mediador quando há apenas uma pessoa envolvida, ou seja, Jesus. E Deus é um. Então, a lei está contra as promessas de Deus? É claro que não. Pois se houvesse uma lei que pudesse dar a vida, então poderíamos nos tornar justos ao segui-la. Mas as Sagradas Escrituras nos dizem que todos somos prisioneiros do pecado. A única maneira pela qual podemos receber as promessas de Deus é crendo em Jesus. Antes de crermos em Jesus, estávamos sob o domínio da lei, até que esse caminho da fé nos foi revelado.
a lei era a nossa guardiã até que Cristo chegou, para que pudéssemos nos tornar justos ao crer nele. Mas agora esse caminho de fé em Jesus chegou e nós não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pronto. Acabou a live. Obrigada por Pode ter vindo, encerrar. gente. Obrigado a todo mundo. Não precisa mais nada. Cara, é impressionante o Ai, quanto ai. esse texto é claro. Não tem como ter discordância, não tem como ter interpretação, sabe? Às vezes Paulo ele é tomado como uma pessoa que não dá para interpretar, porque ele é muito complexo, mas na verdade ele é completamente claro. Ele fala, gente, vocês estão com problema de entender, então vamos deixar claro. A promessa era para Jesus, a promessa de Abraão era para Jesus, não era para vocês, então já tira o cavalinho da chuva, era para Jesus, você acessa essa promessa através de Jesus, porque ele é o seu mediador, ele é o seu, né? Ele é a troca, quando ele troca de lugar com você, ele troca de lugar, o batismo dele troca de lugar com você, a vida justa dele troca de lugar com você, a promessa que foi dada a ele vira a sua promessa, mas a promessa foi feita a Jesus. E então, para que a lei foi acrescentada? Para que nós, idiotas, soubéssemos, para nós, babaquinhas, sabermos o que é transgressão. Então, é lindo porque fala as palavras dessa passagem para mim, é como a gente falou no privado, eu e você, é quebra a perna de legalista. Porque não tem como você discutir com essa passagem. Se você acha que as cartas de Paulo, que a carta de Gálatas é inspirada pelo Espírito Santo, faz parte da palavra de Deus, não tem como você falar para mim, não, peraí, mas a gente ainda tem que seguir as leis de Moisés. Aqui está claramente falando que a lei foi acrescentada. Aliás, é até meio... Nossa, que droga! Ela foi acrescentada e o único propósito dela era que a gente soubesse o que é transgressão, o que é pecado. E aí, para deixar mais claro ainda, Paulo vira e fala, até que viesse a fé revelada, até que viesse Jesus. E quando Jesus vem, ele termina, cara, peraí. É que para mim o final é tipo, não tem como ter, não tem como. Ele fala, a lei era a nossa guardiã até que Cristo chegou, para que pudéssemos nos tornar justos ao crer nele. Mas agora esse caminho de fé em Jesus chegou. E nós não precisamos mais da lei. Eu não sei que mais claro a Bíblia, não sei que mais claro Deus, Paulo, eu, você, a Bíblia e o Espírito Santo podem ser. Não tem jeito. Eu já reparei muito nas explicações, né, que os legalistas fazem para interpretar Gálatas. Tem uma interpretação bem famosa que eles dividem a lei em três, né? Civil, A cerimonial e moral, moral. né? Moral. Eles dividem só para poder ficar com uma partezinha da lei, que são os 10 mandamentos. Mas Paulo diz que a lei é completa. Não tem como você dividir a lei. Não, No aliás, próximo isso era uma coisa que os próprios sacerdotes faziam no Velho Testamento, e isso acarretava coisas incrivelmente ruins para o povo de Israel. Eles iam para exílio, eles iam escravizados por fazer coisas desse tipo, por dividir lei, por diminuir a lei, por acrescentar a lei. E no final das contas, tem uma passagem que, infelizmente, eu não estou sabendo aonde ela está exatamente, em que Paulo fala que o mandamento escrito em pedra era o que matava. Cara, e quando a pessoa divide a lei em três, ela tá falando que nós seguimos o mandamento... Tá bom, a gente não segue os mandamentos levíticos, né, de purificação. A gente não segue os outros mandamentos de comida e tal, não sei o quê. A gente segue o que eles chamam de mandamento moral escrito em pedra. E Paulo falou que o mandamento escrito em pedra são os 10 mandamentos. Tá falando bem claro, se você vai querer dividir... Tipo, Deus não deixou nem sequer abertura, porque Deus sabia que a gente ia fazer isso. A gente ia dividir a lei em 3 partes... E a moral é a da pedra, é a dos 10 mandamentos. Não, e Paulo deixa bem claro, não. O Espírito Santo deixa bem claro, não. Toda a lei traz morte para você. A lei é ruim? Não, galera. A lei não é ruim. A lei, ela é santa, justa e perfeita. Mas porque ela é santa e justa... Se essa cortina é santa, justa e perfeita, não significa que eu esfregar ela na minha cara vai fazer com que eu seja santa, justa e perfeita. Não, a lei é santa, justa e perfeita e ela é só uma régua. Ela é para quando você vai entrar na montanha-russa, para ver se você tem o tamanho necessário para você poder entrar. E ninguém tinha, ninguém nunca teve. Jesus foi o único que teve. E aí não tem como falar, não tem como discordar e falar que não, a lei separa. Pablo, aonde está escrito na Bíblia que agora a gente tem que separar a lei? Não está escrito.
Paulo, inclusive em Gálatas, diz que ela é completa. Ele ainda fala, né? Ele cita Deuteronômio, que diz seguir toda Tem a que lei, a seguir. completude da lei. Não tem como você dividir e falar, eu quero seguir só isso aqui. Ou Não você tem. segue tudo, Se ou você você, ou segue é nada. tudo ou nada. Se você vai viver debaixo da lei, você vai viver debaixo dos 613 mandamentos. E aí, para deixar mais claro, ele fala: se você acha que são só 10, os 10, os mandamentos gravados em pedra são o ministério da morte. Então, para você entender É, que não tem lei moral, não tem lei de sacrifício, não tem lei de. Se você quiser separar ela em 5, 6, 7, 3, duas partes, a lei é uma, 613, impossíveis, e só tava aí. Aqui fala, para a gente saber o que é transgressão, o que é pecado, o que é o alvo, o que Deus não tinha para gente, o que não é ser exatamente. reto, o que não são atitudes de uma pessoa reta. Mas não é, mas não era para de repente você pegar isso e falar, isso quer dizer que, gente, Deus me deu a ferramenta para poder ser como Deus sem Deus. Ah, vambora então, galera. É a mesma coisa do Jardim do Engraçado. Éden. É o mesmo problema. Exatamente. O problema do legalista, para mim, é o mesmo problema de Adão e Eva. Não diverge nem um pouquinho. Eles estão, literalmente... Agora, eles estão sendo a serpente... Não quero ser, sabe, forte nem nada, sabe, rude nem nada, mas esse é o que eu vejo. E os legalistas pregadores, hoje em dia, eles estão sendo a serpente falando para as pessoas: ei, existe uma maneira de ser como Deus sem Deus. Coma do conhecimento do bem e do mal. Coma desse fruto. E o que tem sido pregado na igreja é: coma do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus nunca teve para você. Coma dele. Porque o que isso é? É a lei. É a lei. Como que você resume a palavra lei? Pensa em lei. Não é conhecer o que é bom e ruim, conhecer o que é certo e errado. Mas é incrível quanto os olhos das pessoas que estão debaixo da lei, eles são vendados, né? A Bíblia mesmo fala disso. Acho que em Romanos, Paulo fala muito sobre isso, de como ele fala de Moisés no monte, falando que ele sai com o resplendor, porque sim, a lei tem a sua glória, certo? Mas é uma glória passageira, tanto que ele tem o rosto glorificado, ele tem o rosto iluminado e ele desce, mas primeiro aspecto, a primeira coisa que acontece quando Moisés desce do Monte Sinai e o rosto dele está iluminado, está glorificado, é que a reação das pessoas a essa glória, que é a glória da lei, é correr de medo. A glória da lei é fazer você correr de medo. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela é passageira, ela é muito menor, ela é pequeníssima, ela não tem nem sequer, sabe assim, não se compara à glória de Jesus. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração e ele é transfigurado e ele desce depois e ele não está, a gente não sabe se ele está ainda, sabe, brilhando ou não, imagino que não, mas ele é a própria glória de Deus encarnada em carne humana. A primeira coisa que ele faz é descer, é curar, é falar do amor de Deus, é perdoar. E as pessoas, ao contrário de Moisés, elas se achegavam a Jesus. Elas procuravam Jesus. Elas corriam atrás de Jesus. Elas queriam estar com Jesus. Então, honestamente, não sejamos os pregadores, não sejamos a serpente do Éden, pelo amor de Deus, galera. Exatamente. E quando Deus deu a lei, né? Se a gente for ler o contexto, Deus não queria dar a lei. Deus queria que o povo subisse ao monte para ter intimidade com Deus. E o povo não quis. Já que vocês não querem vir ter intimidade comigo e aprender de mim o que é bom, o que é correto, o que vocês devem fazer, já que vocês não querem, não venham. Aí o que o povo falou? Não. Vai, Moisés. Fala para Deus o que ele quer que a gente faça, a gente vai fazer. Nem foi Deus que falou, eu vou dar a lei. Foi o povo que pediu. O povo que pediu. Né? E lá em Gálatas também, Paulo fala que a lei foi de vontade humana. Os legalistas, olha para você ver, desculpa dos teólogos. Romanos é difícil de entender, Gálatas é complicado. Hebreus, você precisa de comentários bíblicos extensivos. Para que eles fazem isso? Para eles continuarem aprisionando as pessoas. Não é difícil de entender. A coisa mais fácil de entender é ler Romanos, Gálatas e Hebreus. Só que eles fazem isso para aprisionar as pessoas. Eles fazem isso para a gente não ir lá no Antigo Testamento e ver que foi o povo que pediu a lei, que não era a vontade de Deus da lei.
e que essa lei ia durar somente até que Cristo viesse, igual está escrito em Gálatas. É. Esses livros não são difíceis, são muito simples. Então, Ainda mais com a variedade de traduções bíblicas que a gente tem hoje. A pessoa quer ler a Bíblia na ARC, na King não, James gente, 1600 em preto e branco. Pelo amor de Deus, gente, atualiza o negócio aí, vamos ler. Todo mundo pode ler a Bíblia de uma maneira muito fácil e não é difícil. não é. Difícil é abandonar pontos de vista teológicos quando você vai ler Romanos, Gálatas e Hebreus. Isso é difícil. Inclusive, quando chega naqueles capítulos-chave, né? Tipo, Hebreus 10. Nossa, isso aqui é muito difícil de entender. Pode Ah, saber que tem são evangelho os ali. mais fáceis de entender, galera. Mais fácil. São os mais E ele fala, diretos, são os mais... difícil é aceitar, né? É Fácil de difícil entender, difícil de aceitar, aceitar. não é difícil de entender. Exatamente. Já reparei demais que eu comecei a ler alguns comentários bíblicos, né? E justamente nesses capítulos, os teólogos falam, é difícil isso aqui, né? Não é fácil de entender, mas o cara tá simples ali. Difícil é se aceitar, é só isso. Mas é isso, sabe? O mais engraçado é que a gente consegue ver. Eu lembrei agora porque eu tava falando de Moisés e a glória da lei e tal, não sei o quê. Porque o que a gente vê acontecendo, por exemplo, com os pastores? Qual que é o sentimento que todo mundo tem sobre pastores? Que no começo eles são uma bênção, né? Quando começa a igreja, eles são uma bênção, todo mundo ama, tá uma coisa linda. E eles têm uma certa glória. O que eles estão pregando? Eles estão pregando lei. Eles estão pregando o que eu chamo do coquetel, que é meio lei, meio graça. É o morno que a Bíblia fala. O morno nem sequer está falando sobre você, meu querido. Sobre o seu amor a Deus ou não. O morno em Apocalipse está falando sobre uma pessoa que mistura quente com frio. Lei, que é fria, com quente, que é o Espírito Santo. A graça, a lei do Espírito. É você misturar lei e graça e fazer disso uma aliança. E o pior é que isso é o pior para mim. Não é nem que a gente está vivendo ou na lei ou na graça. Para mim, o pior é o que Satanás fez dentro do corpo de Cristo, é tirar essa linha e falar, não, na verdade a aliança ela é meio lei, meio graça. Então, é uma prostituição assim de aliança absurda, assim, maléfica, demoníaca, assim. E quando Moisés ele desce do monte, você pode ver que a lei ela tem uma certa glória. Aí você vê os pastores no começo, eles são aquela glória, e você vê, e você fala, caraca, você honra ele e tal. Com o passar do tempo, o que aconteceu com Moisés? Quando ele viu que a glória da lei estava se dissipando, ele escondeu o rosto dele para fingir que ainda tinha glória. E é isso que você meio que sente dos pastores hoje em dia. No começo, eles são abertos. Eles estão ali, eles estão pregando a lei, existe uma glória. E aí, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho a impressão que, com o passar dos anos, os pastores que pregam lei e graça começam a se esconder. Ninguém sabe mais nada. Começa por um véu. E a Bíblia chama esse véu, literalmente, é o véu que também é representado pelo templo, que é o véu da culpa e da condenação. E é o véu de esconder. É o véu de... Quando você peca, você esconde. E quando você está se escondendo sempre, você está sempre no escuro. Esse não é o evangelho da luz, que traz tudo à luz. Que Jesus falou, cara, não põe véu, não. Você não foi feito para ficar debaixo da mesa. Você foi feito para estar em cima da mesa. Você é lâmpada. Você é sal da terra. Você veio para iluminar o mundo. Você veio para ser você. Para não se esconder, não se esconde. Você erra. Mas olha só, você está numa aliança agora que a glória não se vai. A glória não vai embora. A solução não vai embora mais. Você não está sozinho. Quem faz sou eu. A glória é minha. Você não precisa manter nada disso. Eu acho... Tem dois exemplos também que Paulo dá, né? Lá em Romanos 7, que ele fala do casamento com a lei e o casamento com a graça. Também é outras coisas que os teólogos dizem, difícil de entender, mas não tem nada de difícil de entender ali. Não, olha, é incrível, porque Paulo... em Gálatas ele fala, ele compara a lei a um contrato, aí ele compara a lei a um casamento, contrato também. Ele compara a lei a um como chama? A estar debaixo de ser um escravo ou não, né? Estar debaixo de um tutor, que é um contrato também, um contrato de tutoria. Então, assim, cara, pra mim, eu acho que como difícil. Paulo tá dando milhões de exemplos de como isso, a lei é um contrato, a aliança é um contrato. Continua. Exatamente. Aí o povo se apega lá em Romanos 3, né? Que Paulo fala que a justificação é pela fé, não é pela lei. Aí no finalzinho de Romanos 3 ele fala, então nós dizemos que a lei é ruim? Não, nós confirmamos a lei. O pessoal para aí e fala, não, a gente é justificado pela fé, mas segue a lei, porque isso está confirmando a lei. Mas eles esquecem que em Romanos 4 e 5 Paulo fala que a lei foi dada para isso, para que a gente tentasse seguir
e fosse para Jesus ser salvo. Então, por isso que a gente confirma a lei, por isso que a gente adota a lei quando crê em Jesus, porque a gente vê que a gente não consegue seguir ela e aceita Jesus Exato. É abandonando a lei. basicamente o que a gente leu agora. Qual que é o propósito da Uhum. lei? O propósito da lei é mostrar que existe transgressão. O que é uma transgressão? Então, quando você Exatamente. seguiu a lei antes de Jesus e isso te levou até Jesus, você confirmou a lei, ou seja, você mostrou, você entendeu o objetivo dela. Você cumpriu o contrato da lei. Porque o contrato da lei nem sequer é fazer você perfeito. Aqui tá falando que o propósito da lei é que você entendesse que você não, que você é sujo, basicamente. Que você é um Exatamente. amiguinho de Satanás. Que você é um, entendeu? Longe de Deus. Pecador. Pecador. Pecador sem Deus. Então, quando você Exatamente entende isso. isso, você confirma ela, porque esse é o propósito dela. É isso mesmo. Exatamente. É só isso. Você precisa pegar os 10 mandamentos, né? Resumidamente são os 10, e ver que você não ama a Deus, que você não ama seu próximo, que você cobiça. E lá em Romanos 7, para mim é o melhor capítulo. Inclusive é melhor que Gálatas, né? Mas como a gente está É falando do que objetivo da lei, Romanos é Gálatas, meu livro. Romanos 7 não fala do objetivo, né? É o melhor exemplo do porquê não seguir a lei. Lá ele fala que é como um casamento. A gente está casado com alguém, a gente está preso a esse alguém enquanto a gente está vivo. Aí ele fala que nós estávamos casados com a lei, mas em Cristo nós morremos para a lei. Então houve um divórcio da lei. Então casei até que a morte separe. Não, Morri é com Cristo divórcio, né? e separei da A lei. lei ficou viúva. A lei ficou Exatamente. viúva, porque você morreu. Sou viúva. Eu morri. Aí as pessoas falam, né? Ah, Pablo, então a lei foi abolida? Bom, tem hora que eu falo que sim e hora que não, mas eu prefiro dizer o seguinte: olha, você quer dizer que a lei não foi abolida? Lê Romanos 7. Você foi abolido e morto para a lei. Agora ela está viúva. Não, E se você quiser seguir a lei, é adultério, porque agora você tem um novo noivo. Exato, porque você tá noivo de outra pessoa. E o mais incrível é que na tradição judaica, estar noivo é a mesma coisa que basicamente estar casado. Por exemplo, se eu e você, é que você tá casado, mas por exemplo, você e sua mulher, quando vocês noivaram, antigamente na tradição judaica, quando você virava pro pai dela e falava, eu quero noivar, e aí a mulher tinha que aceitar também, by the way. Ela aceitava, você tava noivo dela, o que você fazia era ir até um lugar, construir uma casa para vocês. Por isso que tinha o período do noivado, para você ter tempo de construir uma casa para sua família, e aí você ia trazer a sua mulher para aquela casa. Mas isso não quer dizer que vocês não estavam casados. Você já, se você ficasse com outra pessoa, você já estava cometendo adultério. Se vocês desfizessem o casamento, seria um divórcio. O noivado seria um divórcio. Então, quando a Bíblia fala que nós somos noiva de Cristo, sim, nós ainda não casamos. Mas é porque, por isso, olha que lindo, o que Jesus falou? Nós somos noiva de Cristo. E o que ele foi fazer? Ele falou, eu fui preparar um lugar para vocês. Nós já estamos casados com Cristo. É claro que nós vamos ter a festa do casamento, mas nós já estamos na aliança de casamento com Cristo. Então, sim, seguir Exatamente. a lei é adultério. Por isso que a Bíblia chama de prostituição. É se prostituir, é adulterar com outra coisa. E por isso que me pega tanto e me põe tanta energia a falar disso. É que eu vi a galera falando, ela tá nervosa. É que eu não sou nervosa, eu sou meio francesa italiana. Agitada. Aí só parece que eu tô mandando uma porrada, né? Então, gente, eu vou ser uma mulher. Não, mas tem que ser assim mesmo. É estilo Gálatas. Mas, mete cara, a porrada, fala mesmo. Isso, tipo, é incrível quanto a Bíblia ela é clara. Gente, para de seguir a lei. Para de se colocar debaixo de uma aliança na qual vocês já não estão. Pelo amor que Deus tem por vocês. Fiquem na aliança da graça de Deus. Na aliança do noivo, que já é o seu marido. Como é difícil da gente entender, mas é isso. Ele já é seu marido, ele só foi preparar um lugar. É só isso. Cara, é incrível quanto o Paulo deixa claro o casamento, o tutor, o contrato. É um contrato. Não, ninguém aboliu a lei. Um contrato não é abolido, gente. Pelo amor de Deus. Mas quando você completa um contrato, ele é obsoleto. Se eu vou comprar alguma coisa do Pablo, eu vou comprar esse computador aqui, ó. Pablo, eu quero esse computador de você. Você vai falar, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui um pedido, que é um contrato, e quando você me pagar tanto, eu te entrego tantos computadores. Eu vou falar, tá bom. Quando eu entreguei o dinheiro para você, você entregou o computador para mim, o que aconteceu com esse contrato? Foi fechado, acabou. Acabou, cumpriu. Ele cumprido. Você cumpriu sua parte, eu cumpri minha parte. Acabou. Tá tudo certo. Jesus cumpriu a lei durante a vida dele. A lei
cumpriu a parte dela, que foi falar, realmente, Jesus é santo, Jesus é reto, ele cumpriu a lei. Então, a parte dela é falar, ele está à medida, Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu a parte do contrato, e depois ele, então, na cruz, troca de lugar com você e te dá uma posição de retidão comprovada pela própria lei, e depois você ainda morre com ele. Para mim, por isso que a Bíblia fala que essa nova aliança é altamente superior, com promessas superiores, sabe assim, com visões superiores, com um coração superior, porque de todos os lados parece até demais, porque ele cumpriu a lei no seu lugar, e ele virou o seu pecado, você virou retidão, aí você morre com ele, então você não só já cumpriu a lei, porque Jesus cumpriu, você já estaria fora dela. Mas para deixar ainda mais claro, você morreu para ela. Porque você morreu com Cristo na cruz. Então Jesus cumpriu a lei no seu lugar e você morreu para ela. Não tem jeito de estar debaixo da lei. Não tem jeito. De qualquer jeito, não tem jeito. De qualquer jeito, não tem mais jeito. E o engraçado é que Paulo, ele é bem cauteloso em falar disso, né? Porque Romanos e Hebreus foi escrito para judeus, né? Ele começa de pouquinho em pouquinho. Olha, a lei foi feita para você ver que era pecador, depois ela ficou velha e depois você divorcia. Tem isso em Hebreus também. A gente não sabe se foi ele, né? Mas também tem isso lá. Primeiro ele fala, acho que é no capítulo 7 ou 8, que a lei ficou velha. Ó, tem uma nova e a outra é velha. Mas no capítulo 10, ele fala, cancelou uma e colocou outra. E, mano, ele termina o capítulo 10 falando, e o que já não tem uso se torna obsoleto. Eu falo, gente, essa acho que é uma das palavras mais incríveis do Novo Testamento sobre a lei. Ali é tipo, eu vou falar o que a lei é pra vocês. Obsoleta. Próximo assunto. Do tipo, cara, pelo amor de Deus, porque assim, não é possível, é tão difícil para as pessoas soltarem a lei, que Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, só fala disso, basicamente. Tipo, até ele entendia, e ele falava, cara, eu fico aqui por vocês, mas eu vejo às vezes o desespero de Paulo de falar, gente, mais uma vez, a lei era um contrato, né? Então, entenderam? A gente vai pecar porque... Não. Tá bom. A lei era como um casamento. Entenderam? Aí você morre e ficou viúvo. Beleza. A lei é como um tutor. Tipo, se fosse... Tipo, eu tenho 28 anos, eu tô nessa graça há 6 anos e eu já tô tipo, gente, pelo amor de Deus, entende, por favor. Não aboliu. Entende? Meu Deus, eu não tô falando isso. Ai. Não, sabe qual é a dificuldade que eu realmente, sinceramente, vejo que o povo tem? Quando eles começam a entender a graça, eles ainda estão muito apegados à lei. Mas o que acontece? Então eu não tenho mais que seguir a lei, nem os 10 mandamentos. Então eu posso pecar? Nem sempre essa pergunta é uma afronta. Nem sempre é. Às vezes é sincera. É sincera. E qual que é o problema aí? Eu tive essa pergunta. E qual que é a dificuldade nossa? De não entender o Espírito Santo. Que lá em Coríntios está dizendo que a lei é para menores e o Espírito Santo é para adultos. Então, quando a pessoa acha que ainda deve seguir a lei para saber o que é certo e errado, é porque ela não entendeu que o Espírito Santo exerce um papel muito melhor que a lei. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo e você é guiado pelo Espírito Santo, você vai fazer tudo o que Deus quer. Mas e é isso que Paulo sempre fala em Romanos, em Gálatas. É que a galera... É outro assunto que é super mistificado dentro da igreja, é o Espírito Santo. Sim, gente, ele é o Espírito de Deus. E ele é complexo, inexplicável. Mas, ao mesmo tempo, se deixa explicar. Ao mesmo tempo, quando se trata de nós, deixa tudo bem quadradinho, bem fácil de entender. E, assim, a questão é, nós somos... Imagina, Pablo, eu sou completamente diferente de você, que é completamente diferente da Aline, e ainda assim o mesmo Espírito consegue falar comigo, falar com você, falar com a Aline, falar com a Vanessa e mostrar o caminho. Mas mais do que o caminho, gente, eu quero que vocês entendam um versículo poderosíssimo, poderosíssimo, que a galera parece que só fala quando é pra falar de... Eu nem sei pra que usa mais, na real. Mas Deus, a Bíblia deixa bem clara que é Deus que põe o querer e o realizar. Esse versículo, para mim, ele é mais claro, mais alvo que a neve. Não tem como deixar mais claro. Como que o Espírito Santo te guia? Ele põe o querer e, de repente, mais tarde, também o realizar. É assim que é viver pelo Espírito. Ai, mas Caterina, quer dizer que eu vou viver pelas minhas vontades?
Não, você vai viver pelo querer que Deus está pondo no seu coração. Para mim é muito óbvio que Deus não vai colocar o querer de ver pornografia. Hello? Hello? Mas, e se você falar para assim, ai, Caterine, mas e se eu tiver com vontade de trabalhar em tal empresa? Meu querido, por que não poderia ser Deus? Para mim, hoje, eu acho que é um passo de fé e eu acho que as pessoas têm medo, sabe? De, ai, eu vou seguir os meus desejos. Não, não, não. Eu falei para Deus, Deus, se você põe o querer e você põe o realizar, então eu quero até que você tome cuidado, Deus, porque o que vier de querer no meu coração, que eu sei que não é coisa errada, eu vou falar que é você e eu vou seguir. Então, assim, para mim isso é fé. Porque é falar, Deus, não é problema meu tentar entender, porque não tem um versículo na Bíblia que fala pra gente tentar entender qual é a voz de Deus. Pra gente tentar entender qual que é o desejo de Deus. Isso é no Velho Testamento. Ó, Deus, qual é o teu desejo por mim? O que você quer para mim? Não, hoje você tem o Espírito Santo de Deus que está dentro de você e ele põe o querer e o realizar. E não tem coisa mais prática do que isso. Você virar e falar assim, tá bom, Deus. Então tudo que vier de querer no meu coração, se não for você, você vai tirar. Se não for você, você vai tirar, você vai mudar. Porque o que confirma que é o Espírito Santo não é só o querer. É que o querer também vem com fruto. O querer, por exemplo, eu quero ser paciente. Pô, legal. É que isso é óbvio que seria o Espírito Santo, sabe? Mas, pô, que legal, que legal. Eu vou tentar ser paciente porque eu quero? Não. Eu vou também acreditar e esperar do Espírito Santo que ele vai me dar o fruto da paciência. Pô, eu queria trabalhar naquela empresa. Beleza. Então, as coisas vão acontecer de alguma maneira, você vai estar indo e as oportunidades vão vir e você vai estar preparada e as entrevistas vão chegar. Sabe assim, você vai conseguir uma entrevista ou qualquer coisa do tipo. E o realizar também vai acontecer. E aí é quando você sabe, assim, você vai começar a entender, pô, é Deus. Ah, entendi. Ah, é assim que Deus faz. Pô, legal. Até porque Jesus deixou bem claro que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Ele não falou, as minhas ovelhas vão entender com o tempo e a experiência e a vida e qual é a minha voz. Não, essa é a voz de Deus. A voz de amor, a voz de eu tô com você, você não tá sozinho, a voz de não medo. Por isso que eu fiz um vídeo, Pablo, que eu falava qual que é... As pessoas sempre me perguntam como que Deus fala. E eu não posso, em sã consciência, falar para as pessoas como Deus fala. Eu não posso. O que eu posso falar é como Deus não fala. Deus não fala através da culpa, do medo, da condenação e da ansiedade. Se você está sentindo esses sentimentos, provavelmente não é Deus. E Exatamente. aí, filho, vai. Vai, testa. A Bíblia fala, prova e vê que eu sou bom. Prova a voz de Deus, prova a vontade que veio no seu coração. Prova, cara. A Aline estava perguntando aqui, lá em Hebreus, né, 10 também, que a lei de Deus está escrita no nosso coração. O que você tem a dizer sobre isso aí? Eu tenho a dizer que o problema da gente ler no nosso idioma é que a gente não consegue fazer diferença entre lei de Moisés e leis de Deus. Porque a lei de Moisés foi uma lei dada por Deus. É claro que ela foi instituída por Deus. Mas nós também temos leis na nova aliança. Só que elas não são uma demanda. Só que elas são as leis do Espírito. As leis da fé. As leis do amor. Essas leis que foram colocadas. Você vê que a diferença é que há uma lei que ela é colocada no seu coração. Ela não é demandada de você. Ela é colocada no seu coração. E o mandamento de Jesus, literalmente, são dois. Que é crer naquele que Deus enviou e amar como ele amou, mas não é demanda de amar. É como Jesus te ama, você vai amar. As leis de Deus colocadas no seu coração hoje não são a demanda de Deus para as coisas, mas são o querer de Deus para as coisas corretas e o realizar de Deus também. É o suprir. Você entende o que eu quero dizer? Não é mais ama a Deus com todo o seu entendimento, porque todo mundo acha que isso é nova aliança. Isso é velha aliança. Ama a Deus com todo o seu entendimento e o próximo como você mesmo. Esse é o Shema, que é o resumo da lei. O resumo das 613 são os 10 mandamentos. E o resumo dos 10 é a Shema, que ama a Deus com todo o seu entendimento e toda a sua força. E é o próximo como você mesmo. Mas é ama. É demanda. É se vira, nego. Mas é isso que Deus quer de você. É lindo que Deus te queira isso de você, mas é isso que Deus quer de você. Tenta. Tenta amar a Deus com todo o seu entendimento e sua força. E é o próximo como você mesmo. Só que Não tem agora, jeito. agora não é nem isso, não é ama, é como eu amei, vocês vão amar e creiam, ou seja, recebam o Filho que veio de Deus. Esses são os mandamentos de Deus pelo agora. Sempre foi isso que Deus quis, né?
ir até o monte, subir o monte e de lá começar a amar. Então, por isso que Jesus veio, deu um novo mandamento, né? Ame como eu amei. Não é mais ame como você se ama, ou ame a Deus com todo o seu entendimento. É ame como eu amo. Então, a gente precisa olhar para Cristo e fazer como Cristo faz. Lá em Gálatas também, né? Paulo fala da lei de Cristo. Se vocês carregarem os fardos um dos outros, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Então, o É que é amor cumprir a ao lei de Cristo? próximo. É amor. Jesus se tornou homem e carregou os nossos pecados, os nossos fardos. Então, o que é cumprir a lei de Cristo? Fazer o mesmo que Cristo faz. Amar, entendeu? É Só isso, é que, simples. e Ame. também o perigoso dos teólogos é que quando Jesus fala, né, ame como eu amei, não só como demanda. E posso falar? Se você fosse levar Pode. isso como uma demanda de Deus, se você não fosse ver, por exemplo, os outros de 1 de João que explicam essa fala de É, Jesus, que na verdade é um suprir, que é porque Deus te ama, o quanto você vê da bondade de Deus. Por isso que eu falo, foquem na bondade de Deus, porque o quanto você vê que Deus te ama, você inconscientemente ama o próximo e ama a Deus e cumpre essa lei, esse mandamento, é que se você vê isso como uma demanda que não é, é muito pior. Se você for parar para pensar, amar o próximo como você mesmo é muito mais fácil e talvez mais muito fácil. mais fácil de cumprir do que ama o seu próximo como eu amei vocês. Tipo, É bem mais fácil, né? se... Porque se eu não me amar muito, eu não preciso amar o próximo não, demais, e né? peraí, eu acho que nunca a gente vai se amar como Deus ama a gente. É, nunca. É, o João, ele é muito incrível, porque ele fala, né? Vocês sim, vocês precisam amar a Deus. Mas olha o que João fala. O amor de vocês por Deus e pelo próximo é o resultado do amor de Deus por vocês. Então não é uma demanda. Não, É não é Deus que demanda. nos ama. Aí a gente, como reflexo desse amor, ama Deus e ama o próximo. Entendeu? É E, lindo. cara, é muito gostoso quando você tá vendo isso acontecer na sua vida, porque as pessoas acham que esse evangelho, esse ministério de Jesus, ele não é muito prático. Porque a lei, ela parece mais prática. Eu te dou uma lista de coisas para você fazer. A lei de Jesus, sabe o que ela demanda? Ela demanda, primeiro de tudo, humildade, de saber que você não consegue amar o próximo como Jesus te amou, para começo de conversa. Então você entende através de João, o Evangelho de João, gente, lê as cartas de primeira e segunda e terceira de João, porque elas explicam o que ele escreveu no Evangelho. Ele tá alguns anos depois falando assim, gente, acho que eu preciso dar uma explicada porque a galera não tá entendendo. Então deixa eu escrever umas 3 cartas que vocês não estão entendendo. Então ele explica muito das coisas que foram ditas por Jesus enfim, colocadas no Evangelho. Mas o mais importante de entender é que esse Evangelho requer paciência. Ele requer respirar, ele requer puxar o freio de mão, ele requer você. E não tô falando que isso significa que demora. Eu tô falando que sua cabeça, a nossa maneira de agir, o que a gente está acostumado a fazer é seguir regras. A gente tende a querer regras. A gente tende a querer algo prático. Mas o mais prático que você podia fazer sempre é crer. Porque é através da fé que você vai receber. A fé é receber. Então, quando Deus, você fala assim, cara, eu tô aqui, você tem filho. É filha? É filho. Filho. Você tem filho. Eu tenho certeza que às vezes o seu filho te tira do sério. Eu tenho certeza. Se a minha cachorra me tira do sério, eu tenho certeza que seu filho, sendo um ser humano que pensa e pode confrontar e pode chegar e falar, deve te tirar do sério. No final das contas, você pode nem ter atuado, mas você deve sentir às vezes, tipo, cara, eu não queria que meu filho me tirasse do sério, porque eu amo meu filho. Eu não quero sentir nada disso, eu não quero ficar com raiva, assim, tipo, moleque, sabe, eu quero amar o meu filho, eu quero que ele se sinta incrivelmente amado, eu quero... Agora, como que você vai fazer isso? Se é uma reação, tipo, como que você vai fazer para parar de fazer isso? Se você... Porque as pessoas falam que Deus não dá paciência, ele dá oportunidade de ser paciente. É isso que eles falam. É isso que a galera fala. Se isso é verdade, por que depois de tanta oportunidade você ainda não conseguiu ser paciente? Aí a gente fala, não, porque eu sou pior do que o pastor fulano de tal. E aí começa a criar essa hierarquia de eu sou pior, você é melhor, porque aparentemente você tem mais paciência, porque aparentemente você faz menos pecado, porque aparentemente você é mais santo, porque aparentemente... Porque, gente, eu quero deixar bem claro, aparentemente, para mim, a única coisa que existe no mundo é pessoas que sabem esconder pecado e pessoas que não sabem esconder pecado.
Essa é a única diferença entre ele é mais santo. Não, não, não. Se você tá vivendo no evangelho esse da meio lei, meio graça, então, então você tá vivendo entre dois tipos de pessoas só. Dois tipos de cristãos que vivem debaixo da lei. Os que sabem esconder o pecado e os que não sabem. Mas no evangelho da graça, não existe acepção de pessoas. Não existe o seu pecado, ou o meu pecado, ou, cara, não, é o que você falou. Eu te ajudo no seu pecado. E daí que você tá pecando? Deixa eu te ajudar, cara. Lembra que você não é pecador. Não é porque você pecou que você é pecador. Não é porque você errou que você tá longe de Deus. Não é porque você errou que o Espírito Santo te abandonou, que as bênçãos de Deus já não estão com você. Tipo, é literalmente para isso que a Bíblia fala em confesse os pecados uns aos outros. E ele fala, para ser curado. Não é para ser perdoado, não é para ser reto, não é para ser santificado, não, é para ser curado. Você que tá mal, você que tá se sentindo culpado, você que tá mal porque você errou, é para você ser curado. Ache uma pessoa que vai te lembrar da graça de Deus e ela vai ser um ombro amigo para te ajudar, para falar, eu sei que você fez besteira, mas cara, você ainda é a retidão de Deus em Cristo. Você ainda faz parte do corpo de Cristo. Você não é menos que eu. Não é porque você fez isso que você, de repente, recebe menos bênção do que eu. Que Deus tá olhando menos pra você. Que não, cara, vambora. Vambora, vambora, tá ligado? Paulo fala também em Gálatas, né, que ele fala para os líderes, líderes, vocês que são espirituais, né, eu achei que estava até sendo irônico, Eu também. vocês que são mais espirituais, vocês devem levar os fardos de quem pecou com humildade e gentileza. E cuidado pra vocês não cair também. Entendeu? Ele ainda fala, Não, ó, vocês também é podem, tanta vocês são tão ironia. Eu pecadores tenho quanto tanta ele. certeza que ele tá falando com ironia, porque ele fala, vocês são É. espirituais, cuidado pra não cair também. Tipo, se ele realmente Uhum, tivesse falando que eles são espirituais, ele não estaria preocupado com os caras caírem. É tipo, vocês que se acham exatamente. mais espirituais porque vocês são líderes da galera, então, tá aí. Leva com humildade e gentileza e cuidado pra não cair. Nossa, Gálatas é muito bom, Paulo é muito irônico. Cara, eu amo o Eu Paulo. tava, Eu amo o Paulo. Tinha até uma anotaçãozinha de rodapé da Bíblia que eu tava lendo, né? Lá fala: esses caras que quer fazer vocês se circuncidarem, era melhor que eles se castrassem. Olha a ironia e a raiva de Paulo. Aí lá na anotação de rodapé, o autor tava falando: ó, não leva isso no literal. Pelo Paulo amor tava de fazendo Deus. uma figura de linguagem, entendeu? Os teólogos ficou preocupados com o povo entender isso literalmente, e querer que sair castrando as pessoas. Ai, gente, mas é que... Vai que não entende ironia, né? Não, mas eu vou falar pra você que acho que ironia... Eu vou falar pra você que quando você entende o evangelho... Eu percebi isso na minha vida. Eu sempre fui de fazer piada. Sempre fui. Mas quando era com relação a essas coisas, eu ficava tipo, não se mexe, não pode nem... Porque a gente falava, né, que fazer piada era quase... Qualquer tipo de piada como chama aquele negócio contra o Espírito Santo? É blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu falava, gente, vai que a galera tá certa, né? E eu tô blasfemando aí contra o Espírito Santo. Mas depois da graça você entende que, cara, uma das coisas que eu mais vejo na galera é... Para! Sabe? É piada, é sarcasmo, é ironia. Gente, pelo amor de Deus, cara. É claro... E Jesus que fez uma piada e ninguém sabe, porque a nossa Bíblia não tá lá o contexto histórico, né? Quando ele vai falar com o rico, o jovem rico, ele faz uma piada. Quando ele fala assim, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha que um rico entrar no céu. Isso era uma piada para aquela época. Sim. E Jesus, sabendo que era uma piada e que não estava muito certo, ele fala no próximo versículo, ó, mas tudo é possível para Deus, um rico pode entrar no céu. Ele faz uma piada e depois ele mesmo coloca de acordo com a palavra, entendeu? Que tudo é possível para Deus. Cara, e o povo acha que Jesus era carrasco, só que isso é uma piada. Cara, é que assim, Jesus pra mim, eu sempre falo, eu tava conversando outro dia com um amigo também, que eu tava lembrando de uma passagem que pra mim, eu tenho certeza que Jesus é engraçado. Eu vou falar pra você que as minhas conversas com Deus, eu faço piada, eu sinto que ele faz piada de volta pra mim. Principalmente quando eu faço besteira, normalmente o que eu sinto do Espírito Santo é ele falando... Por exemplo, sabe quando você tá brigando com alguém e você tá sendo orgulhoso? E você sabe que você tá sendo orgulhoso, que você tava errado, mas você consegue virar a história pra você tá certo. Então, eu sou muito boa de fazer isso porque eu tenho muita lógica. Eu consigo fazer isso, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado porque eu consigo. Meu defeito também. Eu consigo. Meu defeito é isso. E aí eu viro e eu começo a lá brigando com alguém e tal, não sei o que. Eu consigo fazer a pessoa achar que ela tava errada e o Espírito Santo vira pra mim e fala assim, ai, nega, não, vai. Aí para, vai, De por novo? favor, não. Vai, Caterine, por favor, vai. Eu falo, ai, gente, mentira, eu tava errado, você conserta. Desculpa. É engraçado.
O problema é que a religiosidade, a gente olha para tudo com religiosidade, até para Deus, até para o Espírito Santo. Coitado de Deus. É, Que culpa tem ele? A gente tentando fazer ele ser o mais religioso de todos. pois é, até o próprio Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, aí o que que o diabo faz, né? Ele fica, quando a gente erra e a gente fica acusado, nossa, eu errei, agora eu perdi minha salvação, agora o Espírito Santo foi embora. O diabo, ele consegue fazer a gente acreditar com o Espírito Santo, que está convencendo a gente daquele pecado e fazendo a gente se sentir um pobre, miserável pecador que vai para o inferno. Sim. Então, não é bem assim. E você O sabe Espírito que Santo, ele é consolador. essa própria passagem, ela não para aí, né? Essa é É, uma das não coisas que para. mais me incomodam, que a galera só fala essa parte, que o Espírito Santo vem para convencer do É. pecado. Quem fala isso? A Bíblia fala que o Espírito Santo vem para convencer de O justiça, mundo. vem para convencer de retidão, de pecado e de juízo. E aí Jesus meio que continua explicando. Ele fala de retidão, porque eu vou para o meu pai e vocês já não vão me ver. Ô discípulos, se vocês pudessem me ver, vocês vão saber que mesmo fazendo besteira, vocês são retos. Segundo ponto, de pecado, porque, como é que ele fala? De pecado, não acredito que eu esqueci. Porque o mundo não crê em mim. Exato, exato. Para quem é isso? Para quem não crê, Pro mundo. para quem não crê. E aí fala de juízo, ou seja, claramente não é a gente que vai ser julgado, porque o príncipe desse mundo já está sendo julgado. Ou já foi julgado, depende do original. E no final das É, contas, quem é o príncipe desse mundo? Jesus mesmo deixou claro quem é o príncipe desse mundo. É dele que a gente tira, que Satanás é o príncipe desse mundo. é, é a ideia daí. Então, é isso, a gente precisa entender primeiro a Bíblia, né? E entender que o Espírito Santo, ele não é esse carrasco que fica acusando a gente. Ele convence a gente da justiça. Quando a gente peca, cai em pecado, ele não vai falar, seu pecador, eu vou embora. Se você pecar de novo, eu vou vazar. Não, ele fala, você é justo. Lembre Aí, que você é e santo. você Foi fala, exatamente o que mas eu Paulo fez, acabei né? de ver pornografia, Espírito Santo, eu não sou limpo. E ele fala, não, você é limpo. É limpo. Foi exatamente o que Paulo fez com os coríntios, né? A igreja mais pecadora que tem. Se a gente religioso fosse olhar para essa igreja, né, a gente ia falar que era apostasia. A igreja Ah, nem é crente mais, tudo libertino. E Paulo falou o quê? Santos, chamados à santidade. Você aí que está deitando com a madrasta, você aí que está nos prostíbulos, lembra que você é santo, que o Espírito Santo habita em você, que você é um com Cristo, e age de acordo com a sua santidade. Paulo não chegou lá metendo o pé nos peitos e acusando todo mundo. não, e ele não Paulo falou, lembrou ele da age, justiça. e ele não falou, haja santamente para você poder voltar a ser santo. Não, ele começa a carta falando, Ele já os falou. santos de Corintos. É isso, os santos chamados para viver em santidade. Então, só anda em santidade quem sabe que é santo. Só anda em santidade quem sabe que é um com Cristo. Só anda em santidade quem sabe que é templo do Espírito Santo. Tá ao E as contrário, né? pessoas. Tá, O legalismo é o é o contrário. contrário. Faça coisas santas para ser santo. Então você tá seguindo É, de novo, meu querido. Então é pelas suas forças. Então, beleza. Então, boa sorte. Vamos ver, então, boa sorte. que tão santo você A gente, a gente tinha que aprender com Paulo, né? Isso. De aprender a falar para as pessoas os que elas são, aí elas vão agir de acordo com o que elas são. Porque se eu peco e sou pecador, então eu só vou ser justo quando eu fizer justiça. Mas não. Da mesma forma que uma pessoa. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Uma pessoa doa milhares de dólares para os orfanatos, ela vai ser justa e ir para o céu? Não, ela pode ser a mais santa possível, pode fazer caridade, pode ser muito boa, mas ela não vai para o céu. E a mesma coisa nós, independente do nível do nosso pecado, a gente não deixa de ser justo. Porque não é baseado no nosso próprio mérito, é baseado no mérito de Jesus. Graças a Deus! Graças a Deus! Eu não entendo como as pessoas não entendem. Sabe quando a gente tá na. Acho que uma das coisas mais pregadas dentro da igreja, né? E eu acho que você vai estar de acordo comigo. Uma das coisas mais pregadas é sejam gratos. Sejam gratos, minha gente. A gratidão move o coração de Deus, move o coração de um pai. E eu sempre ficava incomodada com isso, mesmo antes de ver a graça, porque eu falava, gente, como é que eu posso forçar a gratidão? De verdade, como que Não eu tem posso como. chegar e falar assim, ó, ai, gente, tô muito grata hoje, viu? Ó, tô sentindo aqui a gratidão, vocês não têm uma ideia. Cara, não é assim, ou você é grato ou você não é grato. E a única maneira que a Bíblia te move a ser grato é quando Deus fez tudo por você. Não tem outra. Se você ainda tem que fazer alguma coisa, você não é grato. É simples. A gente é assim de egoísta. A gente é assim e Deus sabia. A gente é assim de mimado, os seres humanos. Que se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente fala, não, então a gratidão é minha, é pra mim. Deus tem que me agradecer, porque se eu sou santo, é porque eu me santifiquei. Se eu sou reto, é porque eu agi corretamente.
Tem uma passagem que ela é muito mal interpretada. Também está um pouco fora do assunto, né, mas a gente entrou nisso. É a da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que fala, ó, quando Jesus agradeceu, multiplicou. Aí virou um mantra Ai, gospel. Agradece por tudo que vai rolar, que vai dar certo. olha, Mas eu vou não é agradecer pelo meu agradecer. computador para ganhar outro, hein, É, galera? não é assim. Só quem já é grato agradece de verdade. Por que que eu vivo agradecendo pelas coisas e não acontece? Porque você ainda não entendeu, você ainda não é grato de verdade. Entendeu? Você precisa crer que aquilo já é realidade. É. Entendeu? Não é um mantra de ser grato e agradecer por tudo. As pessoas lêem o versículo e inverte tudo. É engraçado demais. Não, e aqui, essa própria passagem que a gente lê hoje, eu acho que as pessoas não entendem que essa é a lei. Essa é a lei da aliança da graça. É a fé. É a fé. Tipo, não tem outra. Tipo, mas eu não queria que fosse a fé. É. Então você não quer essa aliança, meu querido. Porque é a fé. João falou disso também, né? Que o primeiro mandamento é crer e o outro. Você gravou um vídeo sobre isso, né? E ele fala aqui, olha, para nós que podemos tornar justo, a lei foi estabelecida, não é preciso pessoas envolvidas que Deus não sei o quê. Peraí, que eu tô lendo e o bagulho aqui tá diminuindo sabe, vai diminuindo assim a luz. E eu, ai meu Deus, tô ficando cega. Vai falando aí que eu vou achar aqui. A lei da nova aliança é crer. Né? Jesus mesmo falou: aquele que crê em mim já tem a vida eterna e jamais será condenado. E fala, não Então, passará por esse é o juízo. Aquele principal. que crê em mim não passará por juízo. E todo mundo, ai meu Deus, será que eu vou ficar? Será que eu vou participar do juízo final e ser condenado? E o bom disso é que se você lê em várias traduções, tem jamais será julgado, não entra em juízo, não vai a julgamento, não é Não condenado, tem e a nem pessoa como, ainda não fica tem com nem medo como de ser errar. condenado. Não importa a tradução que você É, estiver lendo. Ele vai estar falando ali que você não é condenado, você não é julgado, você não vai passar por juízo, você passou é, para melhor, você passou assim, ó, pulou, é. pula. E aqui fala, a única maneira pela qual podemos receber as promessas de Deus é crendo. E aí todo mundo fala assim, Crendo. as pessoas acham, eu acho que aí também tem um grande ponto que acho que o meu papel da minha vida é falar sobre esse ponto, estressar esse ponto, que as pessoas falam, não, realmente eu creio na grande bênção da salvação. Mas ele tá falando as bênçãos de Deus. E aí as pessoas falam, As, bênçãos de Deus é uma casa nova, é um trabalho novo. Não, mas não tô falando disso. Eu tô falando sobre paciência, domínio próprio, ser um bom trabalhador, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser uma boa mãe, ser um bom... Eu tô falando sobre cozinhar. Eu tô falando sobre ter vontade de limpar a casa. Eu tô falando sobre ter vontade de cuidar do seu corpo. Eu tô falando sobre querer comer direito. Eu tô falando sobre... a Bíblia, as bênçãos de Deus. Se você for ver um judeu falando sobre como Deus abençoa no físico. Deus te faz ter vontades diferentes. O judeu que vivia na lei entendia melhor como funcionavam as bênçãos de Deus do que a gente hoje. Quando eu falo para as pessoas, galera, o fruto do Espírito... ele quer dar tudo de graça. Você quer ser um bom trabalhador? As pessoas falam, como vencer a procrastinação? Olha para a bondade de Deus, cara. Porque procrastinar nada mais é do que você entender que você não consegue fazer aquilo pelas suas forças. E aí você procrastina. Deixa Deus te dar esse exatamente. fruto para você saber que por causa dele você vai fazer. Por causa dele você vai conseguir fazer os seus vídeos, Caterine. Por causa dele você vai conseguir ser uma boa trabalhadora. Por causa dele você vai, sabe, talvez até chegar a uma promoção. Mas é por causa confia nele, para ele te dar esse fruto. Não confia nas suas forças. E as pessoas falam que Exatamente. viver pela carne é pecar. Não. Não. Viver pela carne é viver confiando na sua força para atuar. Na sua força para ser correto, na sua força para pensar corretamente, agir corretamente, sentir corretamente, amar corretamente, viver corretamente. Anyway. Quando Paulo vai falar da carnalidade, ele está falando de tentar seguir a lei nas suas próprias forças. Isso é ser carnal, o crente carnal. Não, eu vou fazer porque eu consigo. Eu vou fazer porque eu sou bom, porque eu sou forte. Isso é ser carnal. Entendeu? Aí o povo inverte tudo. Outra coisa também que eu já vi o povo fazendo vamos fazer um culto de libertação, vamos ser libertos. Fala que é demônio. Mas nas cartas de Paulo, ser liberto é ser liberto Da da lei, lei! do Da legalismo, da lei, cara! religiosidade. O povo inverte tudo. Oh, é muito engraçado isso. O povo não entende nada. E sabe por que o povo ainda quer seguir a lei? Igual você falou, o judeu entende mais a lei do que a gente. Então, o povo não quer seguir a graça porque não entenderam a lei. Quando eles entenderem que a lei é completa, que a lei não pode ser dividida, que você tem que seguir tudo ou nada, não tem como você ter uma partezinha ali de estimação. Ou você segue tudo ou nada. Ah, não, mas se eu seguir pelos meus esforços, ser bom na medida do possível, Deus vai me salvar. Não, aí Tiago vem,
não, se você desobedecer um só, já era, condenado. Cara, Não tem essa. a Né? lei em si mesmo, em Deuteronômio, quando você chega no final, ela dá até a impressão, ela termina, porque não é assim, a lei ela não é dada, né, em uma lista gigante de 613. Os 5 primeiros livros da Bíblia são considerados os livros da lei. Você fala até Gênesis? Sim, até Gênesis, porque meio que começa A em lei. Gênesis. A partir de Abraão, que vai formando o povo que dá a entrada para a lei. Mas é o Pentateuco que está a lei. Então é meio difícil você colocar onde está cada lei e tal, não sei o quê. Mas quando chega no final do Pentateuco, meio que dá a entender que se você sequer pensar em fazer alguma dessas coisas, é como se você já tivesse feito. E aí a Bíblia chega ao ponto de falar assim, você fez uma, você fez todas. Você fala, gente, desculpa. Todas, já era. Então, você quer viver Game por esse over. standard? Eu dou graças a Deus por Jesus, porque essa é a aliança que é a aliança da gratidão. Como que você não vai estar grato diariamente e falar, meu, olha a enrascada da qual Deus me livrou. Olha a enrascada da qual ele me tirou, cara. Eu não tô, estou desacreditada que eu poderia estar debaixo dessa merda. Que eu com certeza falharia. Que eu não acredito. Deus, obrigada, porque você me pôs numa aliança onde eu posso depender 100% de você. 100% de você. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Explicar, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Como fala? O que as pessoas fazem com a lei, normalmente, elas fazem assim. Deixa eu abrir a porta pra minha amiga, mas as pessoas fazem assim. Não, gente, eu sei que eu não cumpro a lei, pessoas da graça. Mas o que Deus quer de mim é a minha intenção. Eu tenho a melhor intenção do mundo. Eu sempre tô tentando cumprir a lei. Sempre, gente. Nossa, eu sempre. Nossa, é isso que a Bíblia fala. Se você tentar, você já entrou no céu. Já? Ah, ela tá aqui já. Se você tentar, é o suficiente. É isso que Deus falou pra você. Não, que 613 leis. No final fala assim, você tentou, que bonitinho. Então entra aqui, vem. Os anjos te recebem com amor. Então pra que Jesus morreu? Se depende só da sua intenção. Se a sua intenção é a melhor, pra que Jesus morreu? Se dependesse da intenção. A sua intenção te condena. Quando Paulo vai falar lá em Romanos 7, né, ele cita os 10 mandamentos. A gente não falou disso aqui, né? Mas Pablo, como é que você me prova que os 10 mandamentos fazem parte da lei e que a gente não tem que seguir? Romanos 7, Paulo diz, eu não saberia o que é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Tá nos 10. Qual que é esse mandamento? É o 10º, que fala da intenção do nosso coração que já nos condena. Sim. Então, se você pensar em pecar, você já desobedeceu toda a lei de Deus completamente, você está condenado. Não tem como obedecer a lei para ser salvo, é impossível. Não tem. A verdade aqui é que eu acho que é tão libertador que eu não sei por que as pessoas... na verdade, eu acho que não é nem nosso papel tentar entender por que as pessoas querem seguir lei ou não querem seguir lei. Mas eu acho que o mais importante é que vocês entendam também, quem está escutando a gente, que eu tenho zero, por exemplo, problema com quem segue a lei, porque eu fui uma delas. Então, por exemplo, na outra live, antes de você entrar, eu estava falando sobre como eu lido com as pessoas que discordam de mim de uma maneira assim, feroz. E sabe, assim, querem me apedrejar. E eu sei que são os legalistas que falam... E depois eles escrevem vários versículos que normalmente eu ignoro, sabe? Porque eu falo, preguiça, sabe? Eu trabalho muito para depois vir aqui responder gente que tá, sabe, querendo discutir comigo sobre versículo. E no final das contas, eu amo essas pessoas. Porque eu tenho certeza que essa era eu. Mas eu tenho certeza que se alguém tivesse falado da graça para mim, essa teria sido a minha reação. Essa seria a Caterine, porque eu era a pessoa que mais tentava seguir a lei, que mais tentava ser correta. Aconteceu isso comigo. Quando eu fui numa célula, né, ele estava pregando sobre a graça. Ela falou que graça era favor imerecido, que era uma salvação gratuita. E ela me perguntou, Paulo, o que é graça? Eu falei, não, é quando você faz alguma coisa para Deus e ele te dá alguma coisa como recompensa. Entendeu? Eu era esse tipo de pessoa. Mas eu percebo, né? Eu consigo ter essa base do porquê que as pessoas não aceitam, porque eu tenho alguns alunos, né? Que eu tento, né? Me esforço para ensinar eles nova aliança do básico até o avançado. E a dificuldade deles é essa. Não, mas para que serviu os 10 mandamentos? Não, mas a minha intenção não basta. Então, de 100 pessoas, eu tenho que responder o questionamento de cada um. A gente não deve ficar preocupado com a vida dos outros. Por que ele não quer? Eu vou descobrir e fazer ele engolir aqui a minha teologia da graça. Não.
Você precisa entender só quando você quiser ajudar alguém, entendeu? Não é Não, nada forçado. exatamente, do tipo, e eu acho que quando você entende que nós estamos somente debaixo da graça de Deus e da nova aliança, e que a lei dele é crer no Filho de Deus e receber o amor dele, basicamente, porque aí vão sair todos os frutos possíveis, eu acho que o mais importante a entender é que a lei, quem entende a graça, entende a lei, tem temor à lei, É, tem medo da lei, tem a verdadeira, sabe assim, as pessoas normalmente acusam as pessoas da graça de menosprezarem a lei, é, eles estão nem aí, eles querem acabar com a lei. Não, não, não. Eu tenho o verdadeiro temor à lei. Eu tenho a verdadeira reverência à lei. Eu tenho o verdadeiro medo, pavor da lei, porque eu sei o que é a lei. A lei não é só se eu tentar. Não, 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 meu querido. É pior do que você imagina. É pior hoje, é pior amanhã, quando você descobrir de novo um pouquinho mais. Sempre que você meditar nela, vai ser pior. Cada vez que vai você ser ouvir pior. ela, vai ser pior, porque você vai descobrir mais uma coisa que você tinha que fazer e não conseguia. Que não são só ações, é pensamento, é sentir. Jesus vem e ele fala assim, gente, eu vou explicar para vocês o que é a lei. Se você adulterar, é pecado, segundo a lei? Todo mundo, sim. Ele falou, se você sequer olhou para uma mulher com desejo, você já adulterou. Se você teve raiva de Ai, um cara, você já matou. E eu falo, mas gente, como que vocês estão ouvindo Jesus e estão querendo seguir a lei? De não tem verdade. jeito. A gente é o que realmente entendeu a lei e não quer seguir a lei porque entendeu. As pessoas vivem acusando, né? Ah, o povo da graça, da nova aliança, não segue nenhuma lei. Eles dizem que a lei de Moisés é do Satanás, entendeu? São os hereges que não tem nenhuma lei. Não, a gente entendeu a lei e vocês não entenderam. E a gente agora, lá em Hebreus também fala de uma lei superior, né? Que é a lei do Espírito. Superior. Uma Então a gente aliança segue uma superior lei com promessas superior. superiores. É, entendeu? É tudo superior. A lei do Espírito é muito superior. E como não E Paulo sabia? fala ainda, né, que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado. Então ele está dizendo que seguir a lei de Cristo é ser livre da antiga aliança, da lei de Moisés. Só que o povo quer dizer que a gente não segue nenhuma lei, que a gente vive a vida, na linguagem deles, né, libertinamente. Pode fazer tudo, pode pecar à Com vontade. certeza. É. Nossa, eles Não, são porque muito assim, baixos, velho. a real é que se a gente que tá pregando não tem completo controle sobre as ovelhas, então a gente tá pregando libertinagem. Não, cara. É, Jesus falou, é para liberdade que eu vim. Eu vim para vocês serem verdadeiramente livres. E sempre é a liberdade de exatamente. vocês agora. Cara, eu falo para as pessoas, sim, eu prego. Sim, eu vou ajudar vocês no que eu puder. Se eu puder adiantar uma pergunta que vocês estão fazendo para Deus e Deus usar a minha vida para falar para vocês, glória a Deus. Mas, cara, é você e Deus. É você e Deus. Não tem. É você e Deus. Não vem colocar essa É, responsabilidade de controle em cima de mim, que eu não vou ficar atrás de você falando isso é errado, isso é certo, isso é errado. Isso não é é o até meu papel. engraçado. É até engraçado, as pessoas vêm perguntar, né? É de lei fazer isso. Ah, o Pablo, ele cita muita Bíblia, então eu vou perguntar para ele. Eu já chego com os dois pés no peito. Olha, eu vou te dar alguns conselhos, mas eu não mando na sua vida. Não segue o que eu tô falando. Você precisa ver o que Deus está falando contigo, porque eu não sou um guru gospel aqui, não. Entendeu? A gente pode aconselhar, mas as pessoas querem fazer da gente um guru. Quer que a gente fale, não, Pablo, me fala o que eu tenho que fazer. Eu falo, eu não vou fazer. Não, Inclusive, eu quando eu não vou tenho que ficar aconselhar, falando pra mim eu o que dou você tem três que fazer, não, conselhos filho. e não destino o que a pessoa tem que fazer. Não Aí, faz. se ela quiser fazer, vai Primeiro, falar com Deus. não é as visões da Raven aqui, não. Todo mundo sabe que é Não certo e tem errado. isso. Vai com Deus, filho. Não sei, não. Tá Tchau. maluco? Hebreus Não deixa bem claro, sei. cada um tem o Espírito Santo. Não vem ficar colocando a minha. Eu não sou Espírito Santo, não. Eu tenho a maior reverência ao Espírito Santo ao ponto de falar: não vem me fazer de Espírito Santo na sua vida, não, pelo amor de Deus, gente. Não Sabe vem. assim? Não, não pode. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você, está em mim. Não é só porque eu falo um pouquinho. Ó, os hereges livres É. pela graça serão salvos. Eu amo. Esse é o meu amigo Douglas. Ele gosta de causar. Tanto que eu coloquei o Herege comentário dele, livre. hereges. Ah, mas heresia significa o quê? Quem E traz contra a novidades. religião. Heresias na religião. Heresia é isso. Trazer novidades. E qual que é a novidade que está sendo proclamada há 2000 anos? As boas novidades da cruz. Então a gente é herege mesmo, a Não, gente traz a boa Pablo, notícia da cruz. e essas são boas novas, vai, pelo amor. Isso é uma boa notícia de verdade.
Por favor, gente. Mas, cara, Salvação de graça. Salvação de graça. não. Isso é boa E notícia. não é só salvação, sabe, gente? É salvação. É o dia a dia de graça. É o pensamento certo de graça. É o sentimento certo de graça. É a ação correta de graça. Meu, confio no Espírito Santo. Hoje a sua vida, sabe o que é? Você é um sacerdote. Você é sacerdócio real, não tem pastor, bispo, diácono, sim, porque, mas não é. Quando eles falavam, vamos colocar o Estevão de diácono, vamos colocar o Fabrício para fazer tal coisa, não era literalmente porque, eu sou melhor que você, então eu vou pregar. Não, cara, eu sou melhor que você, eu vou ser diácono. Não, velho, se eu sou boa lavando louça, eu vou lavar a louça. Se eu sou bom se Deus me deu graça para cuidar de finanças, eu vou cuidar da finança. Se eu sou bom para cuidar de pessoas, eu vou cuidar de pessoas. Eu vou usar o fruto que Deus está me dando por amor ao próximo. E não, porque eu sou pastor ou eu prego, porque já algumas pessoas vêm e falam, pastora Caterine, uma pastora Caterine não. Não tem título aqui, pelo amor de Deus, meu título é filha de Deus. Ah, Não tem título, pastora. não me chama de pastora Caterine, pelo amor de Deus, gente. Não tem título, porque é assim que começa essa mania do ser humano de colocar humanos acima deles. Às vezes nem são os humanos que se colocam, sim, tem muitos. Mas às vezes nós mesmos colocamos pessoas acima para a gente poder ter elas como referência. E ao invés de falar com Deus, ao invés de resolver com Deus, ao invés de perguntar para Deus, ao invés de esperar de Deus, a gente espera dessas pessoas. Porque elas são visíveis, tocáveis, palpáveis. Mas a fé é a certeza do que não se vê. Fala com Deus. Paulo deu um exemplo, né? Sobre isso, que o povo tava querendo, tipo, idolatrar ele. Ele falou, sejam meus imitadores. Ó, vocês podem me admirar. Caiu aqui até. É Vocês muita podem querer graça. me imitar. Legal. Mas Tá aí. sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se vocês querem me imitar, imita Jesus. Vai lá para ele. Passa direto, É gente. isso. Passa aqui, ó. Paulo é Botou em mim, passou para Jesus, gente. Rebota. Mas é difícil, as pessoas realmente elas têm isso na cabeça delas, inclusive desde criança. Você falou aí do porquê que as pessoas realmente querem. Lá em Colossenses 2, versículo 20, está escrito por que as pessoas naturalmente querem seguir regras. Lá está escrito que o espírito desse mundo diz que você deve seguir uma lista de regras para ser salvo. Então, a maneira natural do mundo é, se você merecer, você vai ser efetivado. Se você merecer, você vai ser rico. Se você merecer, né, se você for bonito, você vai ter um marido, uma esposa legal. Então, é tudo por merecimento. E as pessoas querem enfiar a teologia do mundo dentro do evangelho. E por isso que é difícil elas entenderem o evangelho. Porque elas já nascem assim. E é isso, é por isso que o mais lindo da nova aliança, se você for parar para pensar, o grande foco da nova aliança, depois, né, do amor de Deus e do fruto e da fé, assim, logo em seguida, porque tem tudo a ver, o grande foco da nova aliança é a mudança de mente. Vocês vão viver pela renovação da sua mente. Tipo, é assim que vocês vão viver. Vocês vão provocar essa renovação? Não. Por favor, Pablo, tenta mudar de mente agora você sobre um assunto. Pega um assunto que você acredita confiantemente e tenta mudar de mente. Você não muda de mente. Não tem. Por isso que eu amo e falo, e acho que é o slogan do meu Instagram, é a bondade, Romanos 2,4. A bondade de Deus leva à mudança de mente. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, você quer parar de ver pornografia? Foca na bondade de Deus. Você quer parar de mentir? Foca na bondade de Deus. Não, vamos falar vamos falar de coisas que você quer pra você, que você sabe que vão ser melhores. Você quer ser paciente? Foca na bondade de Deus, pede pra Ele, fala, Deus, sabe assim, porque você começa a descobrir que Deus tem isso pra você. Quantas coisas na minha vida o tempo inteiro eu não recebo porque eu nem sei que eu tinha. Eu realmente falo, eu vivi a minha vida achando que eu tinha que oferecer paciência porque é a coisa correta. E não que Deus tinha paciência pra mim. Eu achava que eu tinha que oferecer, porque é o correto, Deus espera isso de mim, a sociedade espera isso de mim. Eu espero isso de mim mesma, isto é o correto. Eu vou oferecer amor, paciência, benevolência. Quando que, na verdade, eu entendi que quanto mais eu tento, mais eu caio. E eu comecei a ser uma pessoa cada vez mais humilde. E não é falsa humildade, é falar... A humildade é falar, eu não consigo. Eu não consigo ser paciente sozinha. Eu não consigo, Deus... Eu não consigo. Ele fala, que bom, obrigado. Então, seguinte, deixa eu te contar uma coisa. Eu já te dei. Quer? Nossa, lembrei agora de Gálatas também. Eu vivo citando Gálatas, mas não importa.
Paulo fala, né, dos frutos da carne e do fruto do espírito. O fruto da carne é intolerância e o fruto do espírito é paciência. Então, se você não consegue ter paciência, é porque você ainda está tentando no seu próprio esforço. Deixa o espírito gerar isso em você. A paciência é do espírito, não é nossa. Mas é isso, sabe? Eu acho que é muito incrível. Eu acho até legal pra gente acabar assim numa forma meio prática essa live falando sobre isso, porque é o que o Fábio tá falando, a metanoia, né? A famosa metanoia que as pessoas falam, né? Arrependimento. Gente, a palavra arrependimento, quando vocês lerem, principalmente no Novo Testamento, a palavra arrependimento significa mudar de mente. Aliás, quando você estiver lendo, risca e põe mudar de mente. Toda vez, risca e põe mudar de mente. Você vai ver o versículo se transformar em outro versículo. Quando João fala, João tá vindo assim, ele fala, arrependam-se que o reino dos céus é chegado. Ele fala, o que ele tá falando? Mudem de mente. Muda a sua opinião sobre Deus. Muda o jeito que você tá pensando. Tipo, esteja pronto, porque você vai mudar a maneira que você tá pensando. O reino de Deus chegou, filho. Você vai ter que mudar a maneira que você tá pensando. Porque João, o que prepara o caminho de Jesus, vira e fala, galera, agora vai mudar a maneira que a gente pensa. Agora é diferente. A gente já não vai poder pensar da mesma maneira. Não é eu faço, eu recebo. Não é eu não faço, eu não recebo. Não, agora, filha, eu recebo, eu recebo. Eu fiz, eu recebo. Eu não fiz, eu recebo. Porque quem dá é Deus e ele dá na medida que ele quer, para quem ele quer. E as pessoas usam esse versículo para falar que, por isso que o Pablo fala melhor em público e a Caterine, porque o Espírito Santo dá para quem quer. Não, não. O que ele quer dizer aí é, eu dou e eu dou. Eu não tô escolhendo para quem dá, eu dou para quem recebe. Eu dou de mim para quem recebe. Não tem assim, eu dou para Caterine porque ela aparenta ser mais santa e Caterine se esforça mais. Santificada seja o nome da Caterine. Não. Ele dá para mim porque eu quero receber. Fé é pistes, é ser convencido, persuasão divina. A palavra fé significa ser convencido por Deus. Ou seja, quando você fala assim, eu preciso ter fé, a única coisa que você está falando é, cara, eu preciso ser convencido por Deus. Sabe o que é a sua parte? Então é aceitar. Aceita o que Deus está tentando te convencer. Deus, é impossível que você está tentando falar para mim que é você que vai colocar o querer de eu ser melhor e o realizar também. Não, eu duvido que você vai me fazer ser mais legal com meus pais. Não, eu tenho que dar isso para os meus pais. Não é você que tem que dar para mim para eu dar para os meus pais. Eu tenho que oferecer isso para os meus pais porque é assim que eu honro os meus pais. Não, cara. Você vai honrar. É assim que você honra os seus pais. É assim que você honra a sua família. É assim que você honra. Deus, ele é a total dependência de Deus, né? Mas, cara, eu tenho que vazar, que eu já tô super atrasada para uma reunião. Mas eu amei essa live. Você é uma bênção. Vou fazer muitas outras lives com você. Aliás, galera, eu sei que vocês pediram aí. Eu vou deixar salva a live. Então não se preocupem. Eu deixo todas as minhas lives salvas já. Pra não sei qual que é salva ou não, eu deixo tudo salva. E aí compartilha com as pessoas aí também, que eu tenho certeza que elas vão ser abençoadas. E, Pablo, a gente vai ter que marcar outra, hein? Só coloca aí na legenda para adiantar a live. É mesmo, eu tenho que ver, é verdade, o segundo. É verdade. Eu comecei que você não pôde entrar, né? Mas a gente vai fazer mais. Vai pensando nos tópicos aí da hora pra gente fazer. A gente vai fazer mais lives e aí a gente já... A gente já podia falar de arrependimento também, né? Qualquer assunto aqui vai gerar 1000 outros assuntos, então não adianta muito colocar o tema. A gente tem que ter uma coisa pra não acabar em Apocalipse, voltar pra Gênesis, falar em Deuteronômio, vai pra Hebreus. Por isso que a gente escolhe um versículo que já fala tudo que a gente quer falar, sem precisar falar, que vai que a gente muda o tema, né? E não fala o que tem que falar. Essa foi a minha intenção, porque eu sei que o Espírito Santo, ele quebra nossas expectativas, então eu já sou preparado para as pegadinhas dele. Eu gosto das pegadinhas. Então, é muita pegadinha. Deixa ele que fala. Vamos lá. Foi muito então legal. É isso aí. Pablo, você é uma benção, você é muito inteligente, gostei muito de falar com você. E, cara, vamos fazer mais live juntos. É muito mais gostoso fazer live com alguém. Porque, sei lá, flui mais rápido, né? E, aí, passou 1h30 aí, nem sentimos. Mas você é uma benção, Pablo. Vamos fazer mais. Gente, obrigada por estarem aqui. Para acabar, galera, é o que vocês sempre falam para vocês. Pablo vai estar de acordo comigo. Romanos 2,4. Foquem na bondade de Deus. Veja o quanto Deus é bom com vocês. Pede para ele abrir os olhos do seu entendimento para ver a bondade dele, Jesus, a cruz, que é a maior manifestação da bondade de Deus. Eu tenho certeza que essa metanoia, essa mudança de mente vai começar a acontecer cada vez mais frequente na sua vida. E, de repente, você vai estar vivendo cada vez melhor, com ações melhores, com sentimentos melhores, com pensamentos melhores. E eu tenho certeza que depende de Deus 100%, depende da bondade dele 100%, que não tem erro. Beleza? Pablo, muito obrigada por estar aqui, hein? Isso aí, até mais. Tchau, galera. Graça e paz. Beijo.